Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa maravilhosa jornada pelas Escrituras. No dia de hoje estaremos lendo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou Mateus, capítulo de número 17, que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou-lhes, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhando-se, e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no chão e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois é verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: Mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou, dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: Dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pague essa moeda e pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa porção magnífica da sua palavra. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Abrimos esse momento de oração, reproduzindo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, não como uma mera reza, mas fazendo dela as nossas palavras e o desejo mais profundo do nosso coração. Tu és o nosso Pai, aquele que habita nos céus e que reina soberanamente sobre todas as coisas. Nosso maior desejo é que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra cabalmente em nossas vidas, sem nenhuma resistência, como ela é feita nos céus. Nosso desejo é que o teu perdão nos alcance a cada dia. Para isso te pedimos que o Senhor nos conduza a uma vida de devoção diária, de oração, de meditação na tua palavra, de estudo da tua palavra, de confissão de pecados, de arrependimento, a uma vida de busca de santidade, de busca conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Queremos viver conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Possamos aprender a descansar em ti, a confiar em ti, porque o Senhor é aquele que supre em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Como o Senhor Jesus disse nesse texto lido, muitas vezes somos homens de pequena fé, exatamente porque nos falta o conhecimento da graça de Deus, nos falta intimidade com o Senhor. O apóstolo Paulo já dizia que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra do Senhor. Por isso te suplicamos aqui diariamente que o Senhor nos ajude a desenvolver uma vida devocional, uma vida de leitura e meditação na tua palavra. Precisamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer cada vez mais. E assim que seja gerada fé em nossos corações e em nossas mentes, para descansar em Ti e para nos dispormos a sermos instrumentos nas Tuas mãos. Colocamos mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor, os nossos lares, clamando ao Senhor que faça de cada um dos nossos lares um local de culto, de adoração, um local de refúgio, de paz, de harmonia, de reconciliação, de perdão, de culto diário ao Senhor, de leitura, de meditação na tua palavra. Clamamos também pelos enfermos e o fazemos com coração grato pela cura e restauração da minha saúde. Clamamos pelos demais enfermos, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Que o Senhor esteja curando as doenças, por mais variadas que sejam e por mais desafiadoras que sejam, porque o Senhor é um Deus que cura. Pedro disse para Enéas: Enéas, Jesus te cura. E com a mesma confiança eu quero declarar nesta manhã: Jesus te cura. Jesus cura porque ele tem me curado. Que o Senhor também traga paz, conforto e consolo aos corações que estão perturbados, angustiados, deprimidos. Corações e almas atacadas pelos mais variados tipos de transtornos, com os mais variados diagnósticos. Que o Senhor entre com providência, trazendo consolo, conforto e paz, trazendo vida plena e abundante para cada um. Clama pela tua igreja, renova a tua igreja, restaura a tua igreja, fortalece a tua igreja, derrama porção dobrada do teu espírito sobre a tua igreja. Que a tua igreja seja uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, mas acima de tudo, que a tua igreja seja uma igreja fiel, uma igreja bíblica,
Uma igreja onde a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em seus 66 livros, inteiramente, seja de fato e de verdade, a nossa única regra de fé em prática. Traz novamente a tua igreja para a simplicidade do Evangelho. Dá-nos sabedoria, discernimento, poder, autoridade e estratégia para pregarmos as boas novas de salvação a Cristo Jesus e que vidas sejam restauradas, que vidas sejam libertas, que vidas sejam salvas. Tudo isso para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. É assim que oramos nesta manhã. No único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço e até amanhã, se o Senhor assim permitir.